sejam bem-vindos a mais uma mini aula. Para quem não me conhece, eu sou a professora Cristiane Ribas, a sua professora de português. Hoje o nosso assunto é regras de acentuação, né? É um conteúdo muito cobrado nos concursos públicos e ainda deixa muita dúvida no usuário da língua. Muitas vezes acentuamos de maneira involuntária pelas vivências de leitura, mas na hora da dúvida é importante conhecermos as regras de acentuação. Vamos lá para a aula de hoje? Bem, para falarmos de regras de acentuação, é necessário rever o conceito de tonicidade, né? Toda palavra existe uma sílaba que é mais forte, nós chamamos de sílaba tônica. E as palavras são classificadas pela tonicidade de acordo com a posição da sílaba tônica. Então, nós precisaremos rever este conteúdo rapidinho, vapt-vupt, para podermos entrar nas regras de acentuação. Vamos lá? Vem com a Ribas! Bem, as palavras que possuem a última sílaba mais forte, elas se chamam oxítonas. As palavras oxítonas têm a última sílaba da palavra como tônicas. Vamos aos exemplos. Maracujá. Maracujá, a última sílaba é o já. Então eu digo que ela é oxítona. Outros exemplos. Café, cipó, ninguém. Todas essas palavras possuem como sílaba tônica a última. Por isso são chamadas de oxítonas, tá? Vamos ver um exemplo aqui de oxítona que não é acentuada, porque o que indica a sílaba tônica não é o acento, é a tonicidade da sílaba. Por exemplo, apodrecer. A sílaba tônica é o ser. Apodrecer é a sílaba que eu falo com mais intensidade. Então, também é considerada oxítona. As paroxítonas são as palavras que possuem a sílaba forte na posição penúltima, tá? A gente sempre conta, né, do final da palavra para o início. Última, penúltima e antepenúltima. Então, as paroxítonas têm a sílaba forte, a sílaba tônica, na posição penúltima. Por exemplo, caderno. Caderno. O der é a sílaba mais forte e ela se localiza nessa posição, penúltima. Por isso, paroxítona. Outro exemplo. Mesa. Me é a sílaba tônica, por isso, paroxítona. Túnel. Tu é a sílaba tônica, paroxítona. Então, agora, falta vermos as proparoxítonas. As proparoxítonas têm a sílaba tônica na posição antepenúltima, né? Vamos lá. Médico. Me é a sílaba tônica. Xícara. Xi é a sílaba tônica. Lógica. Ló é a sílaba tônica. Então, nós vimos agora, nós revemos os conceitos de oxítona, paroxítona e proparoxítona. E nós iremos precisar disso aqui para entender as regras de acentuação. Mas antes de entrarmos nas regras de acentuação, eu queria lembrar para vocês que para pertencer a essa classificação que nós vimos agora de tonicidade, a palavra precisa ter
2 sílabas ou mais. Porque se ela tiver apenas uma, ela não entra nessa classificação. Ela é chamada monossílabo. Nós temos monossílabo tônico e átono. Os monossílabos tônicos são aqueles em que a pronúncia é aberta. Por exemplo, nó, pé, paz. E monossílabo átono, a pronúncia é fechada. Lhe, vê, ok? Tudo certo? Agora já podemos então entrar nas regras de acentuação. Vamos lá, a primeira regra de acentuação. As regras de acentuação são regras que você precisa gravar o quê? As terminações das palavras. Primeiro você precisa identificar a sua tonicidade. Se ela é oxítona, se ela é paroxítona ou se ela é proparoxítona. Depois de indicar a sua classificação por tonicidade, você vai ver em qual regra aquela palavra se encontra. Vamos às regras da oxítona? Vem com a Ribas! As palavras oxítonas serão acentuadas se terminarem em A, E, O, em. Então é só gravar A, E, O, em. A, E, O, em. Então, se elas tiverem essa terminação, serão acentuadas. Agora, se terminarem de outra forma, não serão acentuadas. Vamos ao exemplo. Busca-pé termina em E. Oxítona terminada em E. Vale lembrar, né, que o plural também é acentuado. Então, na verdade, em as, es, os e ens também leva acento. Busca-pé, Guaraná. Guaraná. Oxítona terminada em A. Acento. Parabéns. Oxítona terminada em ens, leva acento. Então basta decorar o quê? A regrinha das terminações. Oxítonas terminadas em A, E, O, em e seus plurais levam acento. Fácil! Vamos então para as regras da paroxítona. Essas é um pouquinho mais complexa porque tem mais casos, mais terminações a serem decoradas. Vamos lá? As paroxítonas nós vamos dividir em 2 grupos, tá? O primeiro grupo serão as paroxítonas terminadas em R, L, N, X e PS. As paroxítonas que terminarem com essas terminações que eu falei levarão acento. Vamos ver isso na prática, na ortografia. Vamos lá? A palavra caráter. Caráter tem como sílaba tônica urá. Então eu já sei que é uma paroxítona. E ela termina em R. Então toda paroxítona que termina em R leva acento. Agora um caso com L. Túnel, né? Termina em L. Leva acento. Em X, fênix, paroxítona terminada em X. Em N, glúten, glúten, paroxítona terminada em N. Em PS, bíceps, paroxítona terminada em PS. Então gravem aí o primeiro grupo. R, L, N, X, PS. Se terminar com essas letrinhas, acento na paroxítona. E agora nós vamos ver um segundo grupo de paroxítonas, tá? Que também levam acentos. Quando terminar em ans, como imã ou imãs, leva acento. Quando terminar em ou ãos, por exemplo, órfão, órfãos, leva acento. Ou uns, álbum, álbuns. Ou ons,
ou plural, também leva acento. Quando terminar em us, vírus, leva acento. Quando terminar em is, lápis, tênis. E quando terminar em ditongo, por exemplo, care, história, leva acento. Então, o que a gente precisa para decorar as regrinhas da paroxítona é memorizar as terminações. Para facilitar, a gente divide em 2 blocos, né? O primeiro bloco, RLNXPS. O segundo bloco, on, us, is e o ditongo. Então, gravando as terminações, fica fácil saber se aquela palavra deve ou não levar acento. Tudo bem? Vamos então agora para as regras da proparoxítona. Na verdade, não são regras, é uma única regra e a mais fácil de todas. Toda proparoxítona é acentuada. Se a palavra tem como sílaba tônica a antepenúltima sílaba, acento nela. Então é uma regra simples. Toda proparoxítona é acentuada. Vamos aos exemplos? Lâmpada, matemática, lógica, cínico, todas levam acento por serem proparoxítonas. Tudo bem? E agora vocês já conhecem as regras de acentuação e podem gabaritar as questões desse conteúdo. Gostou do vídeo? Gostou das dicas, dos bizus? Então dá aquela curtida no vídeo. Compartilhe esse vídeo para fazer chegar a mais pessoas que estão precisando de conteúdos de qualidade para concurso. Até o próximo vídeo.